Fala aí, chacoalha ele e fala, continua com esse coração aberto. Deixa bem aberta a porta para Jesus continuar entrando. Quando Jesus ele entra, né, a gente fala que ele bate a porta e entra, e às vezes a gente acha que basta Jesus entrar. E aí a gente pode fechar a porta de novo. Mas às vezes a porta tem que continuar aberta para Jesus tirar os móveis velhos de dentro da casa, para ele poder redecorar. A nossa vida é transformada. Então Jesus, ele redecora toda a nossa vida. Ele tira tudo que é velho, tudo que está podre, tudo que está comprometido e traz móveis novos. Aí fica aquela casa bonitinha que todo mundo tem prazer de entrar. Essa é a casa que o Senhor faz. Amém? Deus está movendo, Deus está visitando, Deus está curando. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Estamos chegando próximo do Natal. Comemoramos o nascimento de Jesus. Não o Papai Noel, não somente a troca de presentes, não só o momento em família, mas o momento que lembramos que o nosso Salvador veio a esse mundo, carne e osso como nós. Amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 26. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então, diz assim a palavra do Senhor. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém? Essa palavra é maravilhosa porque nós vemos aqui um aprendizado com essa jovem, né? Maria, que era uma jovem, uma moça ainda, casava-se cedo naquela época, né? Não tinha nem perto dos 17. Olha só, já estava com o casamento marcado. E no meio de uma geração toda, cheio de outras jovens como ela, o Senhor enxerga Maria e se agrada da vida dela. Quem sabe a família dela era só uma família normal, né? Noiva de mais um cara normal, um carpinteiro. A família dela não era da cidade mais importante, não era da capital, onde ficavam os reis. Era uma cidadezinha que ninguém dava valor. Essa era a cidade de Maria. Mas o Senhor estava procurando alguém e encontrou em Maria uma vida que ele pudesse se agradar. É lindo quando o anjo fala isso. Que o Senhor está com ele, que ela seja abençoada, que Deus está contente com a vida dela. E Maria ali na simplicidade dela, olha para o anjo e fica naquela, né, pensando em tudo que o anjo está falando, tentando compreender, porque a presença de Deus
não estava se manifestando nos dias dela. Se manifestou para o marido da prima dela, mas até então não tinha profetas. Não havia mais, a palavra havia cessado. E então Deus manda um anjo falar com ela. E ela fica sem reação. Mas Maria não duvida. E Maria não fica tremendo. Ela fica tranquila conforme vai ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor tem para a vida dela. E é engraçado que a forma como Maria encara o propósito que Deus entrega para ela é de uma maneira maravilhosa. Ela é uma daquelas que, poucas na palavra, que aceita de primeira. Ela não põe um empecilho assim, não. Sou de Nazaré, minha família é pequena, eu já vou casar, não dá. Ou então ela não pensou, minha cidade, o que os meus vizinhos vão falar de mim? Grávida antes do casamento? Procura outra moça. Eu não. Não, minha vida não. Vai ver outra pessoa, encontra outra pessoa. Não. Ela não foge como Jonas fez. Ai, meu Deus, e agora? Vai ser uma vergonha para minha família, é melhor eu fugir. Vou comprar uma passagem, ó, perninha. Não. Ela assume de bom grado. Ela fica feliz, porque Deus confiou a ela um propósito lindo. E você vê na resposta dela aqui do verso 38, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Você vê uma certeza na vida de Maria que muitas vezes falta em nós. Quando Deus fala alguma coisa para nós, a gente fica feliz, a gente fica contente, né? Ou então a gente, né, jovens aí, o que a gente faz? A gente fica pulando, né? Fala, ô glória, vai me usar mesmo, Jesus, vai me usar. Aí Deus começa a nos ensinar, a gente fala, eita, difícil, complicado. É uma cruz muito pesada, dá para aprender esse negócio não. Tem certeza? E aí a gente começa, né? Tem certeza, Senhor? Sou eu, Pai, eu mesmo. Ó, meu irmão faz melhor do que eu. Eu não. Ah, minha cidade, igual, né? Da minha cidade a minha família é menor e dentro da casa do meu pai eu sou menor, Senhor. Olha quem que o Senhor foi achar, né? Eu que estava aqui escondido, trabalhando de madrugada, Deus, o Senhor me enxergou. Não, Maria, ela fica contente e ela guarda aquelas palavras no coração dela. Ela não deixa que essa animação de ser uma escolhida de Deus fuja dela. Ela guarda, e aquilo vai ficando no coração dela. Tem uma parte da passagem que vai falar que ela vai guardando no coração tudo, ela vai mantendo tudo aquilo aceso dentro dela. Ela não deixa a promessa de Deus se apagar na vida dela. Mesmo quando tudo ficou difícil, gente. A barriga começou a aparecer, as pessoas notaram. E essa menina aprontou. Que vergonha para a família. Mas aquilo não matou a palavra de Deus sobre a vida dela. Ela assumiu. Ela se manteve forte e corajosa na palavra do Senhor. Em cumprir, em manter-se pura, em manter-se separada. Como ela estava fazendo antes, né? E ela, a única palavra de rejeição é que ela fala assim, né? Não é bem uma rejeição, é tipo, Senhor, eu aceito. Mas como que isso vai acontecer comigo? Nunca ouvi falar de uma virgem de repente dar à luz. Como que isso é possível? Então, quando o anjo explica, talvez ela não tenha entendido por completo o que significava a palavra do anjo. Ela fala, o Senhor vai vir sobre mim, vai me tocar. Ok, mas talvez ela ficasse, o que será isso? Mas ela mesmo assim foi obediente. Ela aceitou e falou que seja assim. Que seja assim, eu sou apenas uma serva. Vai se cumprir essa palavra de Deus. Glória a Deus, você é um instrumento utilizado pelo Senhor. Ela não indagou sobre e José, o que José vai falar? Me dá instrução, anjo, como que eu chego no meu noivo? Eu vou chegar lá e vou falar, então, José, temos que conversar, você tem um chá? Camomila, tá? Uma aguinha com açúcar. Senta debaixo da sombra. Respira, conta até 10 quando eu te falar, você, por favor, não surte. Não, ela não estava nem preocupada com José. Ela nem pensou em José. A alegria dela em fazer parte do propósito de Deus foi o suficiente para Maria decidir que ia encarar de qualquer forma. Ela estaria disposta a ir até o fim para cumprir a palavra de Deus na vida dela. Ela não seria alguém que construiria um obstáculo na vida dela que ia atrapalhar os planos do Senhor.
Pelo contrário, na Bíblia você não vê nada que o Senhor fala contra a vida de Maria. Ela se manteve uma mulher firme. E muitas vezes a gente esquece disso na nossa caminhada. A gente duvida de Deus, aí a gente não quer mais o nosso chamado, aí a gente fala assim, sabe o que é? Na minha juventude, isso dava certo, né? A gente estava vindo conversando, a irmã Katsumi estava falando sobre desenho, às vezes o nosso ministério é sobre desenho, e às vezes a gente joga assim, faz tanto tempo que eu não desenho, faz tanto tempo que eu não toco violão, faz tanto tempo que eu não leio, faz tanto tempo que eu não falo com as pessoas, né? Estou preso de casa há tantos meses que eu já nem sei mais fazer uma nova amizade. E a gente vai deixando o dom e o talento de Deus dormindo em nossa vida. Para lá, esquecendo. Ao contrário de Maria, que manteve viva a palavra do Senhor. Na vida a gente, se o Senhor ainda quiser me usar, amém. Aí Deus começa a mover, a gente fala, é assim mesmo? Tem certeza? Eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí a gente vai fazendo e o Senhor, tem hora que assim, né? Se Deus fosse agir como a gente, dá um chacoalhão em nós e fala, eu estou falando que assim, acorda, né? Joga um balde de água fria em nós para ver se a gente desperta. Eu estou falando com você, é isso, faça isso, né? Vá para lá, vá para cá, faça assim. Às vezes a gente é bom fazendo isso com os outros, mas quando a gente está sob a vontade de Deus, a gente não consegue, a gente fica cheio de dúvida. Uma coisa só é importante: o que Deus disse a respeito das nossas vidas. Quando a gente continua no verso 39, olha só a atitude de Maria. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. O anjo falou que a prima dela estava grávida, então ela resolveu ir o quê? Fazer uma visita, saber mais. Às vezes a gente precisa também disso, fazer igual a Maria, se cercar de pessoas que são fiéis a Deus, para ouvir aquilo que Deus está fazendo de bom na vida delas. O anjo anunciou sobre uma bênção que veio sobre Isabel. E mais do que depressa, Maria entendeu que Isabel seria alguém que ia ajudá-la, que ia compreender o que Deus estava fazendo na vida dela, que ia aconselhá-la segundo a vontade de Deus. Engraçado, né? Que ela teve que viajar, mas ela não estava preocupada com as coisas. Ela queria estar próximo de alguém firme também na fé. Em alguém que tinha sido visitado por Deus, que Deus tinha abençoado, porque o testemunho faz com que a gente se anime. O testemunho faz com que a gente crie ânimo para continuar. Se o teu chamado está difícil, se o teu ministério está difícil, se aproxime de pessoas que estão sendo usadas por Deus. Não para você falar, tá vendo? Eu queria que Deus me usasse dessa forma. Queria desse jeito, mas não é desse jeito. Não. Se aproxima e fala, olha, Deus está te usando. Você está ouvindo a voz de Deus? Ora comigo, me dá um conselho, me dá uma palavra. Tenha um momento de oração comigo. Se aproxime, para que você seja animado na fé, para que você prossiga, para que você busque manter a palavra do Senhor acesa dentro de ti. E se houver dúvida, que ela venha sair. Porque o testemunho não deixa dúvida em nós. Não é verdade? Quando você vê que alguém é curado, você fica, será que foi curado mesmo? Tem como, gente? Não. Quando Deus abençoa com uma porta de emprego, você fica, será que foi Deus mesmo? Ou foi contatinho? Não. Quando Deus leva a provisão para a casa de alguém que está passando necessidade, você fica, será que é Deus mesmo? Não vi nenhum anjo carregando o pacote. Não. Você tem certeza que Deus fez. Se cerca de pessoas que têm a certeza de que Deus está usando. Não daquelas que ficam céticos, sabe? Cheio de dúvida. Não, de um fariseu que fica, sei não. Muito duvidoso, muito duvidoso. Não, se cerca de pessoas fervorosas. Vá para perto delas. E aí no verso 40 diz assim, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também.
Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A bênção do Senhor vem sobre aqueles que acreditam que viverão a promessa de Deus enquanto estiverem em vida. E aqui a gente vê mais uma vez que mesmo fazendo a viagem, Maria ainda estava certa que Deus vai cumprir a vontade dele na vida dela. E isso não deixa ela desfalecer. Isso também foi dando cada vez mais certeza de que a missão que ela estava cumprindo em nome de Deus era totalmente importante. Que a criança não era uma criança qualquer. Não foi gerada de qualquer forma. Não seria criada de qualquer forma. Não seria tratada de qualquer forma. Que Deus já estava agindo no ventre dela desde aquele momento em que o anjo falou com ela. E Maria acreditou que aquela criança era o Filho de Deus. Né? E ela creu na palavra de Deus. Ela creu. E aí quando você vai comigo lá para João, no capítulo 2, você vê que Maria continua crendo que Jesus é o Filho de Deus, mesmo quando Jesus já é adulto, a fé dela não mudou. Porque tem gente que tem uma mudança de fé conforme vai andando, né? Tem uns que deixam de acreditar, tem uns que ficam meio duvidosos, tem uns que ficam mais crente ainda, igual Maria. Tem gente que fica fervoroso, fala, você não crê, mas eu creio que Deus vai operar, não é verdade? Tem gente que fica, não sei mais se Deus vai fazer isso. Não, ânimo, irmão, vai fazer assim em nome de Jesus, né? E Maria aqui em João, capítulo 2, versículo 3. Olha a reação dela. Acaba o vinho na festa de casamento, estão lidando com um problema. E Maria não pensa duas vezes, ela sabe que tem alguém nessa festa que ia resolver o problema. Não só que poderia, mas ela já tinha certeza de que ia atuar naquela festa. E aí no verso 3 ela fala assim, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. E Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Em outras versões, o que tenho eu contigo, mulher? Eu sou convidado. Pô, isso é problema do dono da festa, daquele que foi contratado para trazer os itens da festa. O que a senhora espera que eu faça? Né? A senhora, o que adianta falar que o vinho acabou? Não é minha responsabilidade, né? Ainda não é hora, não chegou ainda a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Pela resposta, e você vê que Maria vê que Jesus é o Filho de Deus, porque qual que seria a atitude de uma mãe normal diante de uma resposta dessa do filho? Uma mãe normal, você manda o seu filho, fala assim, olha, temos que dar um jeito. E a criança fala assim, resolve você, problema seu, né? Assim, não, Jesus não faltou com respeito com Maria, mas se seu filho não te desse a resposta assim de tipo, vou providenciar agora, vou fazer agora. O que uma mãe normal faria? Castigo, ia repreender, ia brigar, né? Ali Maria poderia ter falado, olha Jesus, poxa vida, conhecido nosso, não vai fazer uma coisa... Não, Maria já entendeu que Jesus ia agir. Porque antes de falar com Jesus, Maria tinha fé de que ele ia operar um milagre. Isso mostra o quê? Que a certeza da promessa que foi dita na juventude dela continuou valendo por toda a vida dela até ela falecer. Porque durante o ministério de Jesus, Jesus está pregando num lugar, o que as pessoas de repente falam para Jesus? Quem está do lado de fora? A mãe e os irmãos. Os irmãos estão do lado de fora. O que você vê? Maria continua acompanhando o ministério do filho. Maria continua presente. Maria continua guardando a palavra de Deus em seu coração. Ela não fez o contrário de muita gente, né? Deus usa uma vez,
Aí cumpre aquela vez, né, do propósito do chamado e fala, glória a Deus, aleluia, entrego na mão de Deus, é isso, tchau, acabou, bênção, gente, vou sentar no banquinho, vou ficar aqui. Agora, só observando, né, já é a vez de outra pessoa ser usado, eu tô aqui livre. Não. Maria continuou buscando, Maria continuou indo atrás. No ministério de Jesus, Jesus estava pregando, chegou lá, vamos ouvir, vamos estar perto. As pessoas não criam na palavra de Jesus, mas Maria continuava crendo. Ué, esse aí não é o filho do carpinteiro José? A gente não vê ele crescer? Como é que ele fala de umas coisas tão bonitas assim, de tanta sabedoria? E Jesus não pode operar tantos milagres na terra dele. Mas Maria continua acreditando nele. Talvez os próprios irmãos de Jesus não tivessem crido nele a princípio. Não tivessem compreendido Jesus num primeiro momento. Mas Maria cria. Maria acreditava. Porque as palavras de Deus foram guardadas e mantidas vivas em seu coração. A gente não fala que a palavra de Deus ela é viva. Então por que muitas vezes a gente deixa ela morrer na nossa vida? A gente enterra a palavra de Deus. Por que a gente põe a palavra de Deus em pause para ela não se cumprir na nossa vida? Porque é a nossa ação que impede Deus agir em nós. Somos nós que somos muitas vezes um impedimento para que Deus não continue a obra dele em nossas vidas. Quando Deus está falando, gente, está na hora de vocês deixarem usar. Está na hora de vocês começarem a acender essa chama. A gente canta aqui, né? O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Como é que é mesmo? Que mais que tem aí com fogo? Que tua glória fez comigo, quem já pisou no Santo dos Santos, né? Mas muitas vezes, acabou o culto, entrei dentro de casa, o Senhor está falando, aquela mensagem da pregação, na segunda-feira você vai falar com fulano no seu serviço, no seu trabalho, você vai falar com o seu parente, você vai falar no grupo lá da igreja. Aí a gente fala, tá bom, Senhor, vou falar. Aí chega segunda-feira, o Espírito Santo de Deus toca em você. Aí você fala, vou falar, estou esperando a hora certa. Mas a hora certa já foi a hora que o Espírito Santo de Deus tocou. Maria não falou, olha, anjo, volta com a promessa daqui 1 ano, 2, 3. Eu vou estar mais madura. Eu vou ter uma cabeça melhor para lidar com uma criança. Sou muito nova. Deixa eu ter meu primeiro filho, aí eu vou estar experiente, e aí Jesus não vai passar pelos apertos dos pais de primeira viagem. A gente já vai estar preparado. Ou então deixa eu estabelecer minha casa. A gente não tem um lar. Onde que eu vou criar essa criança? Não tem o quarto dele. Não sei nem como que vai ficar o trabalho do José. Depois do nosso trabalho, depois do nosso casamento. Está muito apressado, Deus. A gente ainda está acertando o nosso casamento. Não, ela entendeu. É agora. A palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Já começou agora. No momento que ela aceita, o anjo vai, ela já está ali, começou a obra de Deus na minha vida. Eu vou fazer a vontade de Deus. O ouvido dela já estava aberto para ouvir a palavra de Deus. O coração já estava preparado para receber a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, estamos tudo dessa forma, na igreja. Pisamos dentro da nossa casa e acabou. Parece que a unção é cortada, parece que a palavra de Deus não chega mais a nós, parece que a gente não consegue mais ter uma comunhão com Deus, parece que foi tanto tempo assim o culto de domingo e ainda é segunda-feira de manhã, né? O que isso acontece? Vigilância. Não, a palavra do Senhor não muda. Com certeza a Maria veio esse pensamento na cabeça dela. É impossível, viu, Maria? Se eu fosse você, não contava com essa palavra assim, não. O que ela fez? Ela calou a voz da dúvida. Ela calou a voz que veio para minar a promessa da vida dela e se manteve firme. E o que Deus espera de nós é exatamente isso. Que a gente venha se manter firme no propósito dele. Não deixe que palavras e pensamentos venham minar a promessa de Deus sobre a sua vida. Porque Deus ele só pode agir se estivermos como Maria. Se estivermos andando, se estivermos ali mantendo acesa a chama de Deus sobre a nossa vida, se nós estivermos perseverando e crendo
de que a palavra do Senhor vai se cumprir em nós. Então, quando você voltar para sua casa hoje, nessa noite, não deixe que a palavra do Senhor seja apagada da sua vida. Lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se daquilo que o Senhor falou que ia cumprir na sua vida. Lembre-se daquilo que lá na sua juventude Deus falou que ia fazer em você. E fala, Senhor, eu perdi tempo. Está na hora de eu recuperar. Recuperar o dom. Recuperar aí meu talento que eu enterrei. Está na hora, Senhor, de eu começar a colocá-lo em prática. E apresentar diante de Deus. E pedir, ajuda-me a ser como Maria. A manter a tua promessa acesa em meu coração. A manter a tua palavra viva em mim. A cumprir o propósito. A não desanimar. A não deixar com que as pessoas e os pensamentos escureçam aquilo que o Senhor quer fazer em mim. E Deus vai operar. E Deus vai colocar a mão. E aí você vai ver. As coisas serão diferentes. Quando nós permitirmos que a porta do coração permaneça aberta para Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. O pastor vai